Houve uma parada muito legal depois que eu passei pra medicina. Alguns amigos, conhecidos, vieram conversar comigo, dizendo que também tinha o mesmo sonho, o mesmo interesse em passar em medicina. E pediam sugestões, pediam dicas, entendiam que a minha realidade não era das melhores. Sobre a questão de morar no interior, de não ter feito a melhor escola, não ter feito nenhum curso presencial. Então isso meio que serviu de motivação pro pessoal. Eles perceberam que, apesar de ser difícil, não era algo impossível. Começaram a pensar além, sonhar mais alto. Isso é incrível, é o primeiro passo, que é acreditar em si mesmo e já traçar alguns objetivos. Meu nome é Pedro e eu tô aqui para contar um pouco da minha trajetória até a minha aprovação em medicina e falar um pouco mais sobre como foi a minha rotina de estudos. Então hoje eu vou te contar os principais requisitos para passar em medicina, a minha nota do Enem, quando que eu comecei a estudar para medicina, quando que eu desisti de estudar e fui fazer farmácia, como foi a minha rotina de estudos até passar em medicina e, por último, o que eu fiz de diferente para finalmente ser aprovado. Eu vejo que muitas pessoas que querem medicina, que possuem o mesmo interesse, eles buscam entender como era a rotina daqueles que passaram, para ver se estão estudando certo. Será que eu estou tendo a preparação adequada? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu realmente consigo passar para medicina? Claro que você consegue. Já de cara, eu vou te dar 6 requisitos principais para você ter a sua aprovação em medicina. Primeiro, ter tempo disponível para o estudo e usar bem esse tempo. Além de precisar de muito tempo para estudar, você precisa entender, você ainda vai aprender a usar esse tempo. Segundo, ter uma mistura de inteligência e sorte. Como a gente não mexe muito na sorte, então é bom investir na inteligência. Tente desenvolver o seu raciocínio e acumular muito conhecimento. Conhecimento útil. Não vai perder tempo assistindo filme, dizendo que está construindo repertório para redação, que isso não vai adiantar. Terceiro, se você é crente, eu recomendo você tomar vergonha na cara e estudar. Deus só ajuda quem cedo madruga e eu recomendo você fazer a sua parte. Quarto, você precisa acreditar em si mesmo, para não desanimar, não desistir. Então escreva esses sonhos, pensa nas pessoas que você quer ajudar, pensa na sua família, na pessoa que você ama, naquela geladeira de 2 portas que sai gelo, que tem display, que você quer ter na sua casa. Pensa com carinho. Quinto, você precisa ter disciplina. Eu disse disciplina e não motivação. E por último, e não menos importante, na verdade o mais importante, infelizmente para alguns, que é estudar. Não tem segredo, não é só ficar assistindo videoaula, fazendo resumo bonitinho, que isso não vai te ajudar. É deitar a cara no livro, ficar fazendo questão, é ficar com a cabeça doendo de tanto pensar. Antes de começar a falar um pouco da minha preparação em si, eu preciso te contar como foi o meu desempenho. Eu passei pelo Enem de 2022 com a média geral de 789. Eu tirei 940 na redação por 3 anos consecutivos. Então sim, eu meio que fiquei um pouquinho na minha zona de conforto. E eu tirei 968,5 em matemática. A matéria essencial na minha aprovação. Foi o que realmente me salvou. Matemática que subiu a minha nota até o talo. Então, sim, estudem matemática. Ah, Pedro, e linguagens, e ciências, e as outras notas? Vai ficar sem saber, né? Eu só vou mostrar o que eu me sei bem, eu não sou otário. Quando é que foi que eu comecei a estudar pro Enem? Foi só no final do meu ensino médio que a ficha caiu. Aquele momento que bate desespero e você percebe que o seu futuro só depende de você. Comecei a estudar firme, li as apostilas, comecei a fazer questões, mas até que veio a pandemia e eu só parei, eu desanimei. Tava um negócio meio chato, sabe? Parei de ver os amigos, era uma rotina meio enjoada, muito trabalho pra entregar. Tinha vezes que eu dormia na aula e acordava sozinho na chamada. Te contando dessa forma, parece até que eu não ia tão bem. Você até pensa que logo eu vou te contar uma história de superação, te entregar a fórmula mágica, o grande segredo que ninguém te conta para aprovação. Mas eu não vou não, pelo menos hoje não, porque a partir da próxima semana, os dias 1, 2 e 3 de novembro, eu estarei revelando ao vivo e de forma 100% gratuita as estratégias fundamentais e os métodos mais avançados para colocar você na frente da corrida pela vaga dos seus sonhos. Não importa quais sejam as suas dificuldades, que eu vou te ensinar vai transformar o seu sonho em realidade. Então, se você quer virar o jogo e conquistar o seu lugar, fica ligado e não perca essa chance. As vagas são limitadas e já estão acabando. Confira aqui embaixo o link para a descrição. Dando continuidade, depois da pandemia eu tentei voltar a estudar, mas estava realmente difícil. Então eu peguei minha nota e decidi passar no que estava pra mim. Passei para Ciência da Computação na UFRJ, mas não me matriculei. Aí depois eu passei para Farmácia na UFRJ, passei em primeiro lugar inclusive, fiz a matrícula e até assisti algumas aulas, por incrível que pareça. Mas eu não tava tão feliz, sabe? Não era o que eu realmente queria. Eu tava refletindo por que eu tava fazendo esse curso. E eu preciso contar pra vocês o quão desvalorizado é o curso de farmácia. Pra começar,
Quando você pergunta pra uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela vai dizer que quer ser policial, bombeiro, médico, astronauta, jogador de futebol, presidente, o Batman. Fala até que quer ser mendigo. Mas se ela te disser que quer ser farmacêutico, ela tá mentindo. A criança nem sabe dizer farmacêutico, não sabe nem o significado disso. E depois que eu comecei a falar dessa novidade, o pessoal veio com aquela piada horrorosa. Perguntava se eu ia fazer recarga de celular, falava se eu ia vender drogas, perguntavam se Breaking Bad é a minha série favorita. Por causa disso, eu sei que farmácia é um curso difícil e que merece mais reconhecimento. Quando eu percebi que eu ia ter que estudar bastante pro curso, eu vi que, cara, se for pra mim matar de estudar, seja fazendo algo que eu realmente quero, que era medicina. Então eu cancelei a matrícula e decidi voltar a estudar pro Enem. Bom, eu tava determinado que eu queria ser médico. Agora era a hora, é tudo ou nada. Como eu não tinha condição de fazer um curso presencial, comecei a estudar na internet mesmo. Eu assisti alguns vídeos na plataforma do Jubilô, vi um youtuber de fora de outro pra complementar um pouco, pesquisava na internet como escrever uma redação, fazia provas antigas, procurava questão pra fazer, enfim. Eu estudava cerca de 4, 5 horas por dia durante a semana inteira. Não 5 horas direto, né? Claro que tinha uns momentos que eu fazia uma pausa pra jogar um LOLzinho. Ah não, amor, LOL não. E essa era a minha rotina, até então bem parecida com as tentativas anteriores. Você pega algum material de estudo, define alguma meta, monta um cronograma. Então, o que foi diferente dessa vez? O que foi que eu não fiz nas outras vezes que eu fiz agora? Simples. Eu comecei a estudar, avancei nos conteúdos. Quando eu cheguei na minha primeira dificuldade, eu não desisti. Veio a segunda dificuldade, eu também não desisti. Quando os assuntos se tornam difíceis, as pessoas buscam estudar outras matérias, aquelas que elas mais gostam, e travam nos conteúdos que elas não conseguiram aprender. Elas desanimam, desaceleram e com o tempo desistem. Ah, eu não consegui entender bioquímica, eu vou estudar a Revolução Francesa, que é muito mais legal. Aí não dá, né? Aí enrolam no cronograma, ficam com o conteúdo atrasado e quando chega na hora da prova, não estão bem preparados. O Enem cobra tudo. Então se você é de humanas, biológicas, independente, você tem que estudar tudo. Ah, mas não vai, é difícil, eu não consigo aprender. Relaxa, você não precisa estudar todos os detalhes. Basta saber o básico de tudo, o básico de cada conteúdo. E depois você vai se aprofundando no que tem mais afinidade e no que cai mais na prova. É melhor você saber o básico de cada um dos conteúdos do que saber bem aprofundado metade delas. Consegue entender a diferença? Quando você vai fazer uma prova, não tá escrito lá na questão: isso daqui é uma questão de estequiometria. Você tem que olhar para a questão e conseguir identificar ela. Se você não sabe absolutamente nada, você não vai conseguir identificar a questão. Outro ponto importante que eu já falei é a matemática. Eu sei que matemática não é uma das matérias mais fáceis, mas cara, ela pode salvar a sua nota. Tem algumas matérias do Enem que você pode acertar tudo, gabaritar a prova inteira, que você não vai tirar 1000. 1000 você só tira na redação. Você pode acertar as 45 questões de linguagens, você não tira 1000. Sim, é bizarro. Você vai tirar uns 700, uns 800, mesmo acertando tudo. Diferente de matemática, que se você acerta tudo, tu tira uns 950, 970, bem pertinho dos 1000. É por isso que eu passei pra medicina com a nota perto dos 800. A verdade é que não tem como tirar um 900, um 1000. É muito difícil, porque a nota máxima não é essa. E quando o assunto é matemática, quase metade da prova é matemática básica. É você saber ler, interpretar a questão e fazer algumas contas simples de matemática. Não se trata de uma prova difícil, e sim uma prova cansativa que vai testar sua resistência. Dominando a matemática, sua nota dispara. Então saiba voltar alguns passos, descer alguns degraus, e assim você vai ter uma base muito sólida para os seus estudos. Se você tem alguma sugestão, alguma ideia pro próximo vídeo, pode falar comigo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like. Se você não gostou, também deixa aquele seu like. E até ano que vem. Adeus.